Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Vamos reagir a Globo Esporte, tá na área, e também a entrevista do John na ESPN. Vamos ver aí tudo sobre Botafogo rolando na mídia tradicional. Temos aí Botafogo e Bahia para jogar. Acho que os dois times vão meio que aí mistos, né, pro jogo, mas temos que manter a liderança do Brasileirão. Então é um jogo importante, vamos para cima deles. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos aqui no nosso canal. E também mande para amigos o vídeo, faz aquele boca a boca para a gente crescer mais e mais. Somos 12 mil, muito obrigado a quem se inscreveu no canal. O crescimento aqui é absurdamente rápido, não imaginava que fosse tão rápido, mas é isso aí, só gratidão, vamos pro vídeo. Amanhã é o Botafogo que enfrenta o Bahia em Salvador, querendo se manter na liderança do Brasileirão. E os dois times gastaram muito dinheiro para estarem ali no alto da tabela. São dois representantes de uma nova era do futebol brasileiro. Se você for na rua, na Bahia, em Salvador, no Rio, você vai perguntar para 10 torcedores do Bahia, 10 torcedores do Botafogo. Eu acho muito difícil, não dá 100% de aceitação e de felicidade. Sociedade Anônima do Futebol, ou simplesmente SAF, modelo de gestão que já é adotado por 7 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão. O Botafogo foi um dos primeiros. 90% da SAF alvinegra foram comprados por John Textor em 2022. O americano é sócio majoritário da empresa Eagle Holdings, dona de outros 3 clubes de futebol, entre eles o Lyon da França. O Grupo City comprou 90% da SAF do Bahia no ano passado. Tem como proprietário principal um sheik da família real de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes. E controla, total ou parcialmente, 13 clubes ao redor do mundo. O mais famoso é o Manchester City da Inglaterra. Quando você pensa que é um Estado, você também imagina que o limite de investimento é muito maior do que o perfil do proprietário do Botafogo, que é um empresário que, por mais bilionário que seja, ele ainda tem que pensar o negócio dele no termo de uma equalização financeira. Essa diferença já fez John Textor afirmar, em alusão ao Bahia, que está competindo contra um país e não contra outro empresário. I'm competing against a country, not an owner. O alto poder de investimento fez com que Bahia e Botafogo se destacassem na atual janela de transferências. Os dois clubes bateram recorde nos valores pagos nas contratações de jogadores. O atacante uruguaio Luciano Rodrigues custou 65 milhões de reais ao Bahia. Foi a compra mais cara da história do futebol do Nordeste. Superou outras 2 do próprio clube, os meias Jean Lucas e Caio Alexandre. A ideia é mostrar que o céu é o limite e que nós temos elementos também de aspiração muito altos aqui no grupo. No mês passado, o Botafogo anunciou o meio-campo argentino Thiago Almada por 137 milhões de reais. O clube bateu o próprio recorde no ranking das contratações mais caras da história do futebol brasileiro. Almada ultrapassou Luiz Henrique. Clubs in Europe and Spain. Textor disse que Thiago Almada recebeu boas propostas da Europa, mas foi mostrado a ele que seria legal vir e vencer pelo Botafogo. Wouldn't it be cool to win for Botafogo? Amanhã as duas equipes se enfrentam pelo Brasileirão, na Arena Fonte Nova. Vai ser o 4º confronto do ano. No primeiro turno do campeonato, o Bahia venceu por 2-1 no Newton Santos. Pelas oitavas da Copa do Brasil, 1-1 no Rio e 1-0 para o Bahia em Salvador. Amanhã, o técnico Arthur Jorge deve escalar um Botafogo diferente em relação aos últimos jogos. A principal dúvida é se vai começar com Oscar Romero ou Tiquinho Soares no setor ofensivo. A gente está falando do Botafogo, líder do campeonato, que eliminou agora recentemente o Palmeiras, não conseguiu vencer o Bahia esse ano. Gol do Bahia! É jogo grande, é jogo de milhões, né? Vamos então falar do líder do Campeonato Brasileiro, do Botafogo, que segue vivo também na Libertadores, trazendo a setorista do Alvinegro, do Glorioso, lá no GE. Globo, a Jéssica Maldonado. Jéssica, bem-vinda ao Tá Na Área, boa noite para você. Duelo difícil que tem pela frente e com um time bem diferente em relação ao que avançou contra o Palmeiras, né?
É isso mesmo, Bené. Boa noite para ti, para todo mundo que está na mesa, para quem está acompanhando aqui o Tá Na Área nesse sextou. O Botafogo que viveu, né, a sua... Talvez a gente até publicou uma matéria no GE. Globo dizendo que foi a melhor semana de 2024 para o clube, né? O Botafogo veio de uma goleada sobre o Flamengo, né? Uma goleada convincente. Depois avançou diante do Palmeiras, né? Exorcizando aquele fantasma de 2023. E hoje teve o Luiz Henrique convocado para a seleção brasileira. Mas agora o Botafogo volta as atenções para o Bahia em um duelo ali, né? Pela parte de cima da tabela. O Bahia, que o Botafogo recentemente enfrentou, acabou caindo na Copa do Brasil. Então, o Botafogo vai ter que fazer essa viagem e enfrentar o time do Bahia com menos da metade dos titulares, porque no jogo contra o Flamengo, alguns jogadores titulares, entre eles o Matheus Ponte, o Barbosa e o Savarino, receberam o terceiro cartão amarelo. Então, eles estão fora desse jogo contra o Bahia. Além deles, tem a questão também do Cuiabano. E aí é um problema para o treinador Arthur Jorge, né? O Cuiabano pode ser que fique fora em função de uma luxação no ombro, ele acabou saindo com 15 minutos do segundo tempo contra o Palmeiras. Então, a tendência é que ele não esteja à disposição também. E aí, acho que outra dúvida fica na questão do Luiz Henrique. Ele, inclusive, deu hoje uma entrevista no Seleção Sport TV dizendo que não tem lesão, porque ele acabou deixando o jogo contra o Palmeiras, né, no intervalo, mas ele disse que não tinha lesão, então somente dores ali na panturrilha. Então a gente fica na expectativa para saber se ele vai jogar ou não. Amanhã o Botafogo faz o último treino, assim como o jogo ali, né, que vocês estavam falando com a Letícia. É muito cedo para a gente tentar ver alguma coisa, mas fato é que o Botafogo sim vai ter algumas baixas, mas é importante que vença esse confronto, porque depois tem o jogo do Fortaleza e no último fim de semana o Fortaleza acabou vencendo o seu jogo contra o Bragantino. Então o Botafogo saiu da liderança, né, por 24 horas praticamente, mas depois venceu o Flamengo e reassumiu o topo. Mas Arthur Jorge vai ter sim alguns problemas aí para montar o time. Eu diria que o principal problema é na lateral direita, porque o Botafogo só tem o Matheus Ponte para essa função. Então o Arthur Jorge vai improvisar o Tietê, ele que já fez isso em outros clubes, inclusive no próprio Botafogo, jogador, né, versátil, polivalente. Então o Tietê, que é volante, vai ser o lateral direito contra o Bahia. A gente está falando da questão, né, desse mês de agosto, desse calendário, jogos, né, final de semana, meio de semana, todos decisivos. Essa rodada do final de semana para o Botafogo, ela tem um caráter diferente de alguns clubes que vão estar disputando as quartas de final da Copa do Brasil. O Botafogo vem de uma sequência muito pesada, mas ele tem esse jogo do Brasileirão, que ele é líder da competição, depois, claro, de uma classificação difícil, né, na Libertadores, com uma semana cheia. Então, talvez, claro que a Jéssica está trazendo as questões de suspensão e questão médica, que tem que estar em primeiro plano. Mas talvez para o Botafogo, Coutinho, esticar a corda um pouquinho até domingo faça sentido, porque o Brasileirão tem um peso enorme para o Alvinegro, né? Perfeito, e é um jogo fundamental. Primeiro pelo adversário, né? O Bahia é um time muito qualificado, muito ajustado, fora de casa. Então, o Botafogo jogou recentemente contra o Bahia, então o torcedor alvinegro conhece bem o nível que o Bahia tem. Inclusive, venceu o Botafogo dentro do Nilton Santos nessa temporada, que é uma coisa que não é tão simples assim de você fazer. Então, é a hora realmente de você fazer um sacrifício, até aqueles caras que talvez não estejam 100%, porque depois tem uma semana pela frente. É claro que, se existir a possibilidade próxima de uma lesão, ou se alguém não puder jogar 90 minutos, 70, os clubes hoje têm meios de entender isso, é a hora de dar uma segurada, até porque também não é o último jogo da temporada. Tem uma semana cheia? Beleza. Mas se eu perder o cara durante um mês, eu vou ter um mês sem esse cara para jogar. Eu vou ter vários jogos com esse cara fora. Então, vai muito daí. Acho que o Botafogo tem um bom elenco para isso, sem contar essas questões aí que a Jéssica já frisou. Na lateral direito, o Tietê geralmente vai bem quando entra por ali, né, numa emergência. Vamos ver como é que o Rauter volta na zaga. Não teve boas atuações recentemente. Acho que são setores ali que esse excelente elenco do Botafogo ele tem uma certa carência, né? A lateral direita, porque o Rafael não conseguiu se colocar fisicamente num bom nível, porque teve o problema do Damian Soares forçando saída. Acho que a lateral esquerda também tem algumas questões ali de reposição que precisam de atenção, e o miolo de zaga. Então talvez seja um jogo que o Botafogo vá colocar isso à prova. Mas do meio para frente tem muita gente ali para entrar, se tiver que trocar, se tiver que rodar.
né? O próprio Oscar Romero jogou pouco recentemente, mas já teve boas atuações nesse campeonato em algumas partidas. O Tiquinho jogou menos minutos, pode ser titular se o Igor Jesus estiver desgastado, né? Olha que drama contar com o Tiquinho, né? Que foi o melhor jogador do primeiro turno do Brasileirão do ano passado. Então acho que será um grande jogo e, como eu falei na abertura do programa, domingo às 4h vai ser pegada mata-mata, né? É Fortaleza jogando ao mesmo tempo com o Corinthians dentro de casa, é o Bahia recebendo o Botafogo e a disputa direta pela liderança do campeonato. E era o ponto que eu ia tocar, o Betão. O Coutinho falou muito bem desse ponto fraco, né? A gente está falando muito do elenco do Botafogo. Acho que sim, do meio para frente é um elenco que dá muitas opções ao Arthur Jorge. Jogadores que a gente achava que seriam titulares hoje estão como opção no banco de reservas. E aí você, né, vê muito, né, em relação ao momento de cada um. Por exemplo, o Igor Jesus é um jogador que a princípio não seria titular, mas nesses 3 últimos jogos decisivos, 3 gols. Faz um na ida e um na volta contra o Palmeiras, também deixo dele contra o Flamengo, mas é muito por aí, né? Porque, claro, a questão do Damian Soares, ela não é planejada, é algo que acontece ao longo da temporada e você tem que se virar com o que tem. Sim. Mas um elenco tão poderoso, em um momento assim, improvisar, e por mais que o Tietchan tenha feito isso várias vezes ao longo da carreira, mostra que ainda tem as suas, digamos, carências no elenco. Né, eu acho que a Jéssica está aqui para até confirmar, né? Eu acho que é na lateral, pela saída do Damian, e na zaga. Que eu acho que o zagueiro que o Botafoguense mais confia é o Bastos. Os outros o Botafogo não confia. O Barbosa é titular, confia até mais do que o Halter, mas também não está do mesmo nível. O Halter, a galera... Kamikaze total. O Barbosa? Kamikaze. Até por isso que acho que ganhou uma vaga ali no time, né? Heavy metal lá do baixo. O Halter, a galera pega no pé. O zagueiro que eles pegaram do Flamengo, Pablo não consegue jogar. Até o Segovão tá lá, mas também não joga. Então eu acho que, pelo valor que o Textor tá botando nesse time, para ser o time para conquistar títulos, eu acho que é isso, é repor ali o Damian na lateral, que parece que o Botafogo tá de olho, o Vitinho do Burnley, né, tava no radar. E acho que na zaga. Aqui na zaga a gente não ouve muito, né? Isso que o Textor não gosta muito de gastar dinheiro com zagueiros. Ele não ouve, assim, na especulação. Não tem um zagueiro passando por aí. Mas acho que, assim, o Botafogo, ele qualificou muito. E, assim, de uma forma muito planejada. Porque vários desses aí, o Alan... Danilo Barbosa... Agora Cauê voltou a jogar, Oscar Romero. E vários estavam já contratados há muito tempo, só esperando a janela chegar. O Igor Jesus, o Jefinho machucado também que tá fora. Júnior Santos. E ele deu esse tiro de qualidade mais recente no Almada e no Matheus Martins. Eu acho que o Matheus foi até uma opção pela contusão, pelo problema com o Júnior Santos, que vinha sendo o artilheiro do time da Libertadores. É o artilheiro até agora da Libertadores. Então ele foi certeiro, porque é um jogador que entrega gols, joga nas duas pontas, e isso qualificou muito o Botafogo, tornou o Botafogo, de fato, hoje em dia, favorito para as competições que está disputando. O jogo do Bahia, eu vou recuperar o confronto da Copa do Brasil, que o próprio Rogério Ceni falou, que o time do Bahia sente jogar no gramado da Fonte Nova. Se sentiu muito confortável jogando no tapetinho do Botafogo, até deu muito trabalho no Botafogo, e sente jogar porque não consegue ter a fluência do toque de bola. O time do Bahia é um time muito qualificado. De repente o Botafogo aproveita disso e não consegue vencer fora de casa. Fala, John, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo ao Sport Center e muito obrigada pela entrevista. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Gustavo. Tudo bem? E Odi também. É um prazer estar falando com vocês. Muito feliz de participar desse programa. Boa, John. Queria que você falasse sobre esse momento mágico pelo qual o Botafogo está vivendo, pelo qual você está vivendo também. E é claro que eu não posso deixar de tocar no primeiro assunto, o último jogo contra o Palmeiras e toda a emoção que vocês passaram naquela partida, John. Olha, primeiramente eu agradeço a Deus, né? Estamos vivendo um grande momento, não só eu, toda a equipe, um grande momento de grande trabalho. Foi um jogo muito difícil pra gente, onde a gente conseguiu superar muito bem e sair com a classificação, isso que foi mais importante. Ô John, em algum momento vocês pensaram, assim, logicamente, é algo que quem estava no ano passado lá no Botafogo, com certeza passou pela cabeça. Mas em algum momento você falou, não é possível que esse filme vai se repetir, o que é que está acontecendo? A gente precisa reagir, falta muito pouco para acabar o jogo. Isso passou pela sua cabeça? Não, ali no jogo ali a gente sabia que o time do Palmeiras era um time muito difícil,
Não é à toa que 4 anos eles chegaram nas semifinais e tem história de Libertadores, é um time que não desiste. Nenhum momento a gente pensou no passado. Eu acho que foi um grande jogo, né? A equipe do Palmeiras é muito boa, é uma equipe muito difícil de ganhar. E graças a Deus deu tudo certo. No final saímos com a classificação e saímos muito felizes. Jean. John, boa tarde. Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência que você tem tido no trabalho do dia a dia, embora taticamente, obviamente, você não acompanhe tanto quanto os jogadores de linha, mas com o Arthur Jorge. Porque ele é um técnico, vamos dizer, que talvez faça menos barulho, ele não é um cara tão polêmico, né? Como a gente tem visto, sei lá, o Abel, o Zubeldia, desses outros técnicos estrangeiros que vêm fazendo sucesso no Brasil. Mas é um cara muito centrado nas entrevistas coletivas, né, falando sobre... Então eu queria que você destacasse um pouco o que você tem te chamado a atenção no Arthur Jorge, até na comparação, nas diferenças em relação a outros técnicos com quem você trabalhou no futebol brasileiro. O misto tem ajudado todo mundo, né? Você vê que a gente dá a evolução de todos com a chegada dele. É um treinador que vem ajudando nós no dia a dia, com vídeos, com conversas, e isso vem ajudando muita gente no dia a dia. No nosso trabalho, ele tenta corrigir tudo. É um cara que está dando muito certo aqui no Brasil. A gente está fazendo grandes jogos, isso que é importante. É um cara que tem ajudado bastante cada um de nós, tanto eu na parte do goleiro, a parte defensiva, o meio, o ataque. É um cara que está fazendo um grande trabalho aqui no Brasil. Ô John, boa tarde para você, parabéns pela campanha. Pegando ainda um último aspecto do jogo de quarta-feira, né? Tem a gente para olhar para frente, mas um último aspecto de quarta-feira. Você, do ponto de vista individual, viveu um dia muito triste, muito marcante num jogo de Libertadores contra o Palmeiras, que foi aquela final pelo Santos no Maracanã, em 2021, né? O campeonato de 2020, onde você foi titular, tomou um gol no finalzinho e o Palmeiras foi campeão e você não. Ter eliminado o Palmeiras agora, com todo esse drama que foi o jogo de quarta-feira, individualmente para você, teve um gostinho especial de eliminar esse trauma, talvez, ou essa questão que pudesse ficar na sua cabeça? Cara, o gostinho é da vitória, né? A gente saber da classificação é mais importante. O que aconteceu no passado a gente não controla, né? Claro que aquele jogo do Santos, eu queria muito ser campeão, mas aquilo não aconteceu. E o que vale é hoje, né? A gente conseguiu a classificação, isso que é o mais importante. Fizemos 2 grandes jogos e isso que deixa a gente muito satisfeito e positivo. Ô John, qual é o segredo desse time do Botafogo? O que é que vocês têm conversado entre vocês e tem tanta certeza de que vocês vão entrar, vão fazer um bom jogo, que vai dar tudo certo? Porque é claro que a gente acaba fazendo uma comparação com o Botafogo do ano passado, que já era um grande time, mas é um time muito melhor em 2024. O segredo nosso é trabalho. A gente tem colocado isso todos os dias, que o trabalho vai fazer a gente chegar e conquistar grandes coisas. A gente tem trabalhando muito, são uns grupos que trabalham bastante. Então é isso que a gente tem colocado nos jogos, e a cada jogo, independente de quem jogar, independente contra quem jogar, a gente tem nosso estilo de jogo e a gente não muda. John, você, em relação a, assim, o Botafogo está na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, que são os 2 campeonatos mais importantes que o time disputa na temporada. Saiu da Copa do Brasil, mas é o 3º em importância. Eu queria saber como a comissão técnica está tratando com vocês sobre uma eventual priorização. A gente tem visto alguns clubes até deixarem claro isso, falando, olha, é o seguinte, o Corinthians, por exemplo, falou, a prioridade é o Campeonato Brasileiro, porque está numa situação complicada e, portanto, Copa Sul-Americana não vai ser o objetivo. Essa priorização está clara para vocês? A gente viu o Botafogo ir com um time titular, né, antes de um jogo de Libertadores diante do Flamengo, a coisa acabou dando certo, mas como é que vai ser isso daí? Já tá claro? Existe um planejamento, uma programação ou não? Planejamento é jogo por jogo, né? Igual eu falei. Não tem que pensar em um campeonato só, a gente pensa em jogo por jogo, um jogo de cada vez, para que a gente poder, cada jogo, pontuar, ganhar e entrar para competir. Você tem preferência especificamente, pessoalmente? Não, a gente entra para competir. A gente está com a cabeça muito focada em entrar para competir e disputar jogo após jogo.
Título é título, Jean. Levantando taça, meu amigo, tá tudo certo. Tá tudo combinado. E se os outros clubes não prestarem atenção, leva os dois. Né? É verdade, não é tem difícil isso. descartar, não. E se não se Deus ligar, permitir. Né? Então, derem brecha, vai levando. Ô, John, a gente olha os jogos do Botafogo, e é claro que a gente vê muita qualidade técnica de muita gente, mas a gente vê uma capacidade desse time se impor fisicamente sobre os outros que chama a atenção. Você ali da sua posição do gol, percebe quão forte fisicamente é o time do Botafogo nos jogos que ele faz? Sim, nosso time é muito forte, fisicamente, um time muito ofensivo, e isso é de se notar. Ele sente o povo cansado. Você olha assim lá do seu lugar, né? Porque é bem privilegiado a visão, aí olha o adversário cansado, você... a gente tá bem demais ainda, a gente joga aqui mais 45 minutos. Tem hora que todo mundo cansa, é muito jogo, a gente sabe que o calendário é um pouco puxado, então tem hora que pesa um pouquinho pros dois lados. Tá certo, não, mais pra eles, vai. Não, eu tô com uma curiosidade, John, a gente tem visto, né, muito no noticiário o John Textor, né, e acho que ele tem feito um bom trabalho do ponto de vista do futebol, não se discute no Botafogo. As polêmicas todas em relação à arbitragem, essas eu acho que dá para discutir, dá para contestar muitas das coisas, mas eu queria saber especificamente com vocês se existe um relacionamento, um contato, se eventualmente ele aparece lá para falar com vocês, ainda que com um tradutor, ou no vestiário, ou no treinamento. Como é que é? Quantas vezes você já encontrou o John Textor? Queria saber um pouco dele no clube, como funciona. A gente encontra ele nos jogos e às vezes no treinamento. É um cara muito divertido, é um cara descontraído, que chega meio aquele jeito agitado, com o tradutor do lado, fala com todo mundo, cumprimenta todo mundo. É um cara super do bem, é um cara que tem um carinho pelo clube enorme. Ô, John, queria que você falasse um pouco sobre o confronto com o São Paulo. É claro que ainda tem tempo para acontecer, mas a gente teve ontem a definição desse confronto. Um confronto de quartas de final, mais um duelo brasileiro pela Libertadores. São Paulo, a gente sabe, é um time que tem um poderio ofensivo muito forte, que melhorou com o seu novo técnico. O que você está imaginando para esses jogos entre Botafogo e São Paulo? A gente vê aí a chave, ó, São Paulo e Botafogo. Quem passar pega Peñarol e Flamengo. O que é que dá para esperar desse confronto com o São Paulo, John? Cara, a gente sabe que é um confronto muito difícil, né? A gente sabe que é uma equipe de muita qualidade, mas a gente vai tentar jogar de igual para igual nos dois jogos e sair com um resultado positivo. Você particularmente prefere de maneira geral, quando no mata-mata você resolve a parada em casa? Quer dizer, até olhando um pouco para o que aconteceu contra o Palmeiras, com esse sufoco no final e tudo mais, você acha melhor, você é daqueles jogadores que acha melhor resolver em casa? O Botafogo não vai ter essa possibilidade contra o São Paulo, mas queria saber a sua opinião pessoal, a sua opinião sobre isso. Claro que ajuda, né? Jogar em casa com a nossa torcida é um fator muito importante. Mas o primeiro jogo a gente sabe que a gente vai jogar em casa, a gente sabe a força da nossa torcida, a gente sabe a força do nosso estádio. Então é fazer um grande jogo aqui, a gente sabe que vai jogar com uma grande equipe que tem uma grande tradição. Eles também são muito fortes em casa. Eu acho que o mais importante é sair classificado. Ô, John, hoje também foi dia de muita alegria, né, no Botafogo. A gente tem, inclusive, as imagens dos jogadores do Botafogo abraçando o Luiz Henrique. Vamos colocar, porque eu queria que você falasse também sobre esse momento da convocação do Luiz Henrique quando ele soube. Olha aí, ó, tá todo mundo reunido. Luiz Henrique, logicamente, muito emocionado, muito feliz. Tá você ali também abraçando o jogador. O primeiro abraço foi do John. Pulou. Você tem uma amizade com o Luiz, e como foi a emoção de vocês ali? A gente tava todo mundo junto, né? A expectativa é muito grande para ele. É um cara que merece, é um cara trabalhador, um cara que vem ajudando muita gente. Então, mais que merecido, tá todo mundo ali reunido para ver esse momento de muita felicidade dele. Ele tava um pouco angustiado para sair logo ali a convocação e, graças a Deus, ele estava na lista. Eu fico muito feliz por ele e tenho certeza que ele vai fazer história na seleção brasileira também, igual está fazendo no Botafogo. E você pensa assim, olha, daqui a pouco, quem sabe, chega a minha vez? Sonhar é de graça, né? A gente sonha todos os dias, a gente trabalha bastante e, se Deus quiser, a gente vai estar lá também. Sonhar é de graça, mas se tiver que pagar uma coisinha também, né? A gente segue pagando. Lembrando que ano passado o Lucas Perry, que era goleiro do Botafogo, fazia uma grande campanha, foi convocado. Né? Nada impede, o Botafogo está em destaque, o John vem muito bem. Tem que pensar, claro que tem. Jean. Eu acho que queria saber, assim, se alguém mais tinha essa expectativa ou não? Tava todo mundo só torcendo pelo Luiz Henrique ali naquele momento e vocês sabiam que era a única possibilidade? Claro que rola um friozinho na barriga por estar fazendo um grande campeonato. O Botafogo está muito bem.
mas eu sei que a gente também faz um bom trabalho aqui e jogando bem, daqui a pouco a oportunidade chega também. Boa. Ô, John, como é que é a sua relação com o Gatito, né? Porque o Gatito é um goleiro com muita história no Botafogo, um cara de seleção paraguaia, estava nos Jogos Olímpicos, é um goleiro muito experiente. Como é que é a sua relação com ele, até em termos de ele aceitar a reserva e isso não ser um problema? Como é que vocês convivem nesse dia a dia, que é um dia a dia, imagino, de amizade, mas ao mesmo tempo de competição entre vocês, né? Acho que em competição, porque o goleiro só joga um, né? É uma posição difícil, que só tem que jogar um, mas a gente é super parceiro, todo mundo é amigo de todo mundo. O Gatito, o Raul, o Lucas, a gente tenta fazer o melhor para cada um estar em evolução. Hoje eu falo assim que não tem um goleiro só, tem 4 grandes goleiros e quem tiver para jogar lá vai tá bem servido e dando o seu melhor. Maravilha. Então tá, John, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Sport Center. Obrigada pela entrevista. Boa sorte no restante da temporada. Acho que sorte vocês também têm contado. Além de muito trabalho, como você falou, é o segredo desse Botafogo. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço e boa tarde para vocês. Valeu, obrigada. Bom, pessoal, é isso. O Botafogo tem que ganhar do Bahia. Vamos com o time reserva, quase todo reserva, mas o time reserva é forte. Vamos mostrar para eles que o Fogão tem condição de brigar por 2 frentes ao mesmo tempo e ser campeão dos 2 títulos. Gostei da entrevista do John na ESPN, achei interessante. Ele falhou, na minha opinião, nos 2 jogos contra o Palmeiras. No primeiro gol do Palmeiras no Allianz e no gol do Palmeiras no Engenhão. Acho que tem que melhorar um pouco nos pênaltis também. Não dá para ganhar mata-mata sem pensar na possibilidade de ter uma disputa de pênaltis, né? E aí você tem uma grande campanha, um grande elenco, e chegar na hora derradeira, ficar pro meio do caminho por causa dos pênaltis, porque o cara não pega nenhum pênalti. Essa é uma crítica que eu tenho ao John. O John nunca pegou nenhum pênalti na carreira. Isso é bem preocupante. Mas fora isso, é um bom goleiro, eu gosto dele. Embaixo das traves, ele é um cara que tem elasticidade, agilidade. É um bom goleiro. E você? Tá achando o que do Botafogo? Da Libertadores, no Brasileirão? O que você acha do Botafogo e Bahia? Quem vai ganhar o jogo? Escreve aqui nos comentários a sua opinião, o seu palpite para Botafogo e Bahia. Bahia e Botafogo, né? O jogo é na Fonte Nova. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que forem postados aqui no Notícias do Fogão, a casa de quem quer se informar sobre o Botafogo todos os dias. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Até o próximo vídeo.